O Folha em Campo sai dos gramados e entra nas quadras de basquete, palco do início de mais uma temporada da NBA, a maior liga de basquete do mundo. E para falar das novidades, das surpresas, as principais transferências, candidatos a título, a MVP, eu trouxe aqui Bruno Noblar e Isse Falcão, nossos companheiros de bancada em esportes na Folha de Pernambuco. Vou começar perguntando a eles sobre a principal favorito, né? Golden State, atual bicampeão, né, da NBA. E é que foi o que eu estava comentando aqui com eles. Quando a gente acha que o Golden State vai começar a entrar numa acomodação para não conquistar o terceiro título, né, mais um título, vem mais uma temporada, desponta como favorito, né, Bruno? Como frear o Golden State, né? Olha, é difícil, Jason. É impressionante como parece que a cada temporada o Golden State se renova ainda mais. E dessa vez foi com a contratação do DeMarcus Cousins, né? O pivô, que é um dos mais dominantes da liga. E ele acabou seu contrato com o New Orleans Pelicans e ninguém quis dar o dinheiro pro DeMarcus Cousins que ele queria. E aí ele acabou se oferecendo ao Golden State Warriors por um salário bem de um jogador razoável. E aí entra mais um jogador All-Star nessa equipe do Golden State, que já era tão difícil de ser batida, fica agora numa missão. O LeBron James mesmo já disse, né? A temporada que vai ser o campeão é o Golden State. Para vencer esse time, realmente a gente só vai descobrir durante a temporada, porque na teoria é complicado. Agora o detalhe é que ele só começa a jogar em janeiro, né? Que ele está lesionado no tendão de Aquiles. Mas isso não é problema, eu acho que muito problema pro Golden State não é isso? Não, a hegemonia do Golden State é grande, né? Falou bicampeão, consecutivo, mas na verdade são 4 finais em 3 anos. São 4 finais e 3 títulos, né? E é um time que a gente pensa, não tem mais para onde esse time crescer e na verdade ele surpreende e aumenta esse poder de força que já tem. E no Oeste eu acho que o único time que pode chegar ali a ameaçar o Golden State seria o Houston, que também eu acho que cresceu em relação ao ano passado e já fez uma final de conferência bem apertada. Cresceu, veio Carmelo Anthony, se juntou ali a James Harden, a Chris Paul. O Houston também renovou com o Capela. Eu acho que é um time também bastante forte. Mas acredito que não chega a ameaçar essa hegemonia do Golden State Warriors. Você, Bruno, vê alguma ameaça? Olha, são poucas na verdade. Eu acho que na Conferência Oeste, ainda assim, a gente vê o Houston, sim, como a Isse falou. Para mim é a segunda força, sem dúvida, da conferência. Mas a gente vê um Oklahoma que está enfraquecido com a saída do próprio Carmelo Anthony. Santo Antônio talvez tenha uma temporada que não tenha muito tempo, talvez ficando até fora dos playoffs, com a saída de Ginobili, a saída de Tony Parker. Greg Popovich aí vai ter que fazer mágica para essa equipe de San Antonio tá brigando novamente. E aí tem o Lakers, que tem o LeBron, né? E é o cara que conseguia bater de frente, só que vindo de outra conferência. Eu tô bem curioso para ver o LeBron jogando no Lakers, mas não acredito que ainda assim seja um elenco propício para bater de frente contra o Golden State. Eu acho que o Golden State está muito acima ainda dos demais. A gente tem times do nível do Houston e depois vem uma terceira abaixo com várias equipes. O Portland está nessa briga aí, o Pelicans está nessa briga, mas o Utah Jazz também é outra equipe que pode incomodar, mas nada que possa, numa série de playoffs, vencer 4 jogos do Golden State. Antes de entrar em LeBron, só lembrar que o Golden State, como o Isse falou aqui, é o atual bicampeão conseguido. Ele tenta o terceiro, um fato que só 3 times conseguiram, né? Estava fazendo as pesquisas aqui, o Los Angeles Lakers conseguiu 2 vezes isso, o Boston Celtics uma vez e o Chicago Bulls. Realmente é um fato muito interessante, né? Caso o Golden State alcance, né, esse feito, né? Ainda mais se você pegar para o que a gente tem hoje, porque a maioria desses feitos foram em algumas décadas atrás. E hoje os jogadores têm mais potencial, assim, tanto técnico quanto físico para desenvolver. Eu acho que a liga está mais equiparada do que era antes. Eu acho que nessa época que existiam o título com o Michael Jordan, por exemplo, com o Chicago, não existiam super times na NBA. Era o Chicago que tinha uma qualidade enorme e conseguiu porque tinha um cara que era fora do comum. Mas a gente vai ganhar esse Golden State que parece que está todo mundo no auge. A gente pensa que pode virar um terceiro título e ainda fazer mais história vencendo o quarto, quinto talvez. Agora eu quero convidar você para participar da nossa enquete. Vote aí. Quem você acha que vai ser o campeão da temporada 2018-2019 da NBA? Vamos dar as opções aí, o Golden State, sei lá, o Boston Celtics, o Houston Rockets, o Philadelphia, né? Pode ser pintar também.
Vou jogar essas 4 opções. Bota mais alguma opção? Não, né? Acho que não. Talvez permeie por aí, né? Pode surgir alguma surpresa, ou não, ou mais alguma surpresa, nenhum desses 4. Pode votar aí também, né? Essas 5 opções. Falamos do Oeste, agora vamos entrar no Leste. A Conferência Leste vive uma situação bem atípica, né? Sem LeBron no Cleveland, meio que o caminho está aberto para o Boston, né? Como é que você vê essa conferência sem LeBron? Olha, a Conferência Leste está em busca de um novo rei, né? Porque foram 7 finais seguidas de o LeBron que ninguém conseguia parar na Conferência Leste. Agora, fica interessante porque eu não acho o Boston Celtics esse super time. É um ótimo time, com certeza é o favorito na Conferência Leste. Agora, é um time que ele pode ser batido. Não via isso quando o Cleveland tinha LeBron James. Eu não via nenhuma força do Leste que era capaz de bater o LeBron. Mas eu acho que nessa Conferência Leste a gente tem algumas equipes interessantes. Eu acho que o Boston é a primeira força, mas em segunda força eu botaria o Philadelphia junto com o Toronto Raptors. Acho que as duas equipes que mais chamam a atenção. Mas correndo por fora por ali, eu acho que ainda tem o Washington Wizards, que é o time do John Wall, com o Bradley Beal, que sem o LeBron podem acreditar mais no jogo deles. E também o Milwaukee Bucks, que é do grego Giannis Antetokounmpo, né? Então eu acho que esses dois times podem correr por fora e surpreender. Então eu acho que o Leste está aberto e não seria nenhuma grande surpresa assim se o Boston não terminasse sendo campeão. A gente fala muito de surpresa, mas no basquete, principalmente na NBA, nas últimas edições, a gente não tem visto muito espaço para isso, né? Talvez na temporada regular a gente tenha visto alguém que vai um pouco melhor e cai nos playoffs, mas não tem dado muito espaço, né, para isso, né? Ultimamente tem sido aquelas cartas marcadas, né, digamos assim, e são jogadores que não costumam baixar um pouco, porque a gente esperava muito de LeBron, e LeBron sempre ia lá e assumia e cumpria a responsabilidade que ele pegava para ele. Então, esse ano, o que é que tem de curioso? Essa mudança de LeBron, times novos surgindo, o Bruno falou do Philadelphia. O Philadelphia pode surpreender, mas assim, o que a gente espera dos grandes jogadores, eu acho que eles vão cumprir em seus respectivos times. Eu acho que LeBron vai realmente ser uma força no Lakers, eu acho que ele pode ser aquela pessoa que vai puxar o time para voltar a ser alguma coisa, porque assim, o Lakers há 5 anos não disputa playoffs, então eu acho que ele não vai decepcionar mais uma vez. Acho que continua não tendo muita abertura assim para surpresas. Acho que são esses times mesmo os que vão surgir e vão ser as forças, tanto de leste quanto de oeste. LeBron o LeBron no Lakers ainda é uma incógnita, né? Na verdade não é ele, é o time, como o time vai se comportar, não é? Eu gostei muito, obviamente, da contratação do LeBron pro Lakers, né, pra voltar. O Lakers é um time muito tradicional da NBA, dos mais tradicionais, mas eu não gostei das outras contratações, porque o LeBron James sempre foi acostumado a jogar com atletas que arremessam muito de 3 pontos. E as contratações que vieram pro Lakers foram o armador Rajon, no qual eu sou fã número 1, mas não arremessa de 3, o Lance Stephenson, que tem fama de brigar com o LeBron, mas que também é outro jogador que não tem um arremesso bom de média distância, e o Michael Beasley, que é um jogador que tem uma carreira frustrada. Foi um dos drafts mais altos do seu ano, mas mesmo assim nunca engrenou na NBA. Então eu não gostei que o Magic Johnson, que é o general manager do Lakers, trouxe o LeBron, mas as outras contratações não me pareceram ser tão ideais para o LeBron montar esse time forte na equipe do Lakers. Eu tô curioso para ver, mais pelo fato do Lakers ter jogadores novos, como o Lonzo Ball, que não foi bem na sua primeira temporada, deixou a desejar, e também o Kyle Kuzma, que era um cara que ninguém esperava muita coisa e de repente na sua primeira temporada terminou sendo um dos novatos do ano. Vai ser realmente... Eu tô bem curiosa, inclusive, pra ver Lonzo Ball, porque tem toda a questão do pai dele ali também por trás, né? E que deu muito problema na temporada passada, essas intervenções do pai dele. E é até curioso ver como é que vai ser Lonzo Ball e LeBron no mesmo time, porque pra o pai dele, Lonzo Ball é a estrela máxima. E o curioso é que o Lonzo Ball pode acabar começando no banco de reservas, porque o Rondo é da sua posição, e o Rondo nunca foi banco de reservas em ninguém. E na pré-temporada, o Lonzo Ball tava vindo do banco de reservas, então talvez isso cause um mal-estar durante toda a temporada. Eu acho que vai ser bem curioso. Assim, essa temporada do Lakers acho que vai ser bem interessante de acompanhar como um todo. Depois de analisar as conferências, a leste e oeste, agora é vez de falar do MVP, né? O principal prêmio individual da temporada, dado ao melhor jogador, né? O jogador mais valioso. Vou perguntar aqui a Bruno, quem é a tua aposta?
Olha, a minha aposta ela não vai em ninguém do Golden State e ninguém do Boston, que são as duas equipes que devem ficar em primeiro em suas conferências. Polêmica, né? Quer criar polêmica. Não, muito porque são duas equipes tão fortes no cenário da NBA, mas que jogam de forma coletiva. Um dia o Curry vai estar mal, o Klay Thompson vai vir e vai arrebentar com o jogo. Então eu acho muito difícil que esses jogadores até precisem ter essa regularidade de estar fazendo 30 pontos por noite, distribuindo 10 assistências. Então eu acho que esse prêmio de melhor jogador da temporada fica sempre com aquele cara que tem um time mediano e consegue surpreender, levar algo mais. Como, por exemplo, aconteceu com o Russell Westbrook há 2 temporadas atrás, que ele foi o MVP num time fraquíssimo e ele conseguiu levar para os playoffs. Então, a minha aposta vai entre o Russell Westbrook, eu acho que ele vai estar. Eu vou dizer 3 nomes, certo? Eu acho que o Russell Westbrook do Oklahoma City Thunder é um candidato. O Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, sem o LeBron no leste, eu acho que ele pode tomar esse lugar de rei da Conferência Leste, e também o Anthony Davis. O Anthony Davis, que já teve uma temporada passada fantástica pelo Pelicans, conseguiu chegar até uma semifinal de conferência, perdendo até pro próprio Golden State, mas ele perdeu o DeMarcus Cousins, que era o parceiro dele ali no garrafão. Então, talvez ele sozinho, ele realmente prove que é o jogador que todo mundo espera que ele seja, que é um All-Star, um Superstar. Então, eu acho que pra mim são esses 3 possíveis candidatos ao prêmio de melhor jogador. Então, justamente por isso, pelo fato de o LeBron não ter a companhia de outras estrelas, ter a chance de se despontar no time realmente mais abaixo, não, seria a vez, mais uma vez a vez dele? Nas bolsas de apostas, né, dos Estados Unidos, ele está liderando, justamente por conta disso. Porque ele vai estar num time que ele vai ser a força ali, é o ponto de referência do time é ele. E todo mundo está apostando muito nessa temporada que ele pode fazer, então ele está liderando essa bolsa de apostas. Antetokounmpo, que Bruno muito bem falou, vem logo depois, e Anthony Davis. São esses 3 que estão liderando nas bolsas de apostas lá. E aí eu concordo com o Bruno também a questão de Westbrook, agora a gente tem que ver como é que ele vai voltar. Ele está mais uma vez promando o joelho, né? Já operou esse joelho em 2013 e agora está com inflamação, operou recentemente. Então vai depender muito dessa recuperação dele para ver o que é que ele pode fazer nessa temporada. Agora vamos falar dos brasileiros. O Brasil, que na NBA, nesta temporada, vive uma situação bem atípica, né? Porque enquanto a gente vê a quantidade de jogadores reduzida, a marca NBA cresce bastante no Brasil, né? Em número de transmissões, a marca, lojas oficiais, né? Ampliando no Sudeste também, enfim, a audiência aumentando até em transmissão aberta. Que situação é essa, né, Bruno? É triste, mas ao mesmo tempo é contraditória, né? É contraditório, engraçado que a gente vive um período de renovação no basquete brasileiro como um todo. A gente chegou a ter recentemente 9 brasileiros jogando na NBA e a gente vai ter 3 só nessa temporada. E esse processo de renovação, ele acabou sendo muito triste, porque a gente tinha uma geração com o Leandrinho, com o Anderson Varejão, com o Thiago Splitter, que a gente imaginava que, em termos de seleção, fosse conseguir puxar algo mais, fazer uma Olimpíada boa, que não acabou passando nem em fase de grupo. Então isso tira um pouquinho até de motivação de jovens jogarem, porque é um esporte que hoje fica em segundo plano no Brasil, não tem muito essa categoria de base. Então a gente vive, de fato, um momento onde as pessoas que veem NBA são apaixonadas, muitos torcedores fanáticos aqui, em Recife, no Brasil, afora, mas em jogadores em situação de atletas, a gente tá em falta. Renovação, né? Renovação. Falta de renovação. Agora é curioso que a NBA fez um estudo que ela coloca o basquete como uma das modalidades que mais cresceu no Brasil em termos de visibilidade, de investimento, depois dos Jogos do Rio. Porque a gente tinha uma expectativa, né, depois da Olimpíada, como é que ficariam essas questões dos esportes olímpicos, e muitos não desenvolveram. E segundo a NBA, o basquete foi uma das modalidades que desenvolveu. E nesses últimos anos eles trouxeram muita coisa para cá. Eles trouxeram clínicas para treinadores, para atletas, na própria NBA School, né, para difundir o método deles lá. São lojas, são 4 lojas no Brasil que vendem produtos licenciados, então a marca está muito forte aqui. E a gente vai ter Nenê, Raulzinho e Felício. Então, assim, para um país que já teve 9 representantes, e a NBA trata o Brasil como o segundo escritório mais importante do mundo fora dos Estados Unidos. Primeiro é a China, depois é o Brasil. Então, assim, aonde que está essa renovação que a NBA está trazendo? Onde é que no Brasil está sendo aproveitado, né? Acho que poderia pegar essa onda mesmo que a NBA está trazendo disso tudo, fazer o esporte explodir aqui. Raulzinho, né? Cristiano Felício e Nenê. E nenhum deles é titular, né? Todos papéis secundários, né? Nas suas equipes. Exatamente. E o que mais me decepciona, na verdade, é o Raulzinho, porque é um cara que
quando ele chegou no draft, fizeram uma expectativa muito grande no Raulzinho, que ele pudesse virar um titular, um armador titular em qualquer equipe, mas ele tem muito pouco tempo de jogo no Utah. O Felício, até com uma fase terrível que o Chicago Bulls vive nos últimos anos, teve tempo, mas é um time que não anda pra frente. E o Nené que tá numa situação melhor, né? Joga no Houston Rockets, que é um time que briga por título, mas mesmo assim, o modo que o Houston joga não dá muito espaço pra pivô. E você já tem um Capela, como a Aís falou lá no primeiro bloco, que o Capela é o pivô que acabou de ter o contrato renovado, é o dono da posição, então o Nené é outro cara que também já tá numa fase de declínio, de pouco tempo de jogo. A fase a questão de Felício eu acho bem delicada, porque no Bulls tem muitos jogadores que vão brigar ali por essa mesma posição que ele. Então ele tá ali como quarta até quinta opção. Então quando ele entrar, se ele tiver a oportunidade de rodar em quadra, ele vai ter que ser extremamente preciso. Vai ter que realmente justificar a participação dele para poder ter uma rodagem melhor na quadra essa temporada, porque nos últimos anos foi complicado. Felizmente, o tempo acabou. É curto, tem muito assunto para falar de NBA, né? Começando a temporada, mas quero agradecer a participação de Isi e Bruno. Obrigado a você também, participe aí da enquete. Até a próxima.